Olá, galerinha! O tecido que a gente vai abordar nesse momento é o tecido ósseo. O tecido ósseo ele apresenta características. Uma delas é porque ele é um tecido conjuntivo, especial, e ele é um dos principais componentes dos ossos, do nosso esqueleto. Ele também, apresenta a presença de material extracelular calcificado, que é chamado de matriz óssea. Essa matriz ela é rígida devido à calcificação, mas ao mesmo tempo também ela é elástica, também devido à presença de fibras colágenas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as funções do tecido ósseo. Uma das funções é a sustentação do corpo, na qual o tecido ele vai sustentar as partes mole que contém no corpo. E outra função é a movimentação do corpo, na qual eu vou ter um sistema de alavanca que amplia a força gerada, que é a partir da contração muscular. E outra função é a função de proteção de órgãos internos, na qual o tecido ele vai proteger estes órgãos, que é um exemplo é a craniana e a torácica, que é um canal raquidiano. Outro também ele disponibiliza, que é um ponto de exceção para os músculos esqueléticos e também os tendões. Outra função é a reserva de cálcio e fósforo. O tecido ele atua como depósito dessa substância, na qual ressalta lembrar que essas substâncias elas são indispensáveis para as diversas funções do metabolismo celular. E também vai ter a função de crescimento, né? Esse tecido vai ter a função de crescimento do osso, que a gente vai explicar mais à frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células do tecido ósseo, na qual apresenta a célula osteoprogenitora, na qual ela origina o osteoblasto, que é outra célula, e o osteoblasto ele origina o osteocito. E também outra célula é o osteoclasto. A matriz óssea é muito resistente e apresenta uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção orgânica, ela possui 35% da flexibilidade do osso, 95% de colágeno tipo 1. E também ela possui fibras colágenas abundantes, proteoglicanas e glicoproteínas. Já a porção inorgânica, ela possui uma maior quantidade de fosfato e cálcio. E ela possui 65% de rigidez e resistência do osso. Ela é composta por fosfato e cálcio, como eu falei, bicarbonato, sódio, citrato, magnésio, potássio. A célula osteoblasto fica localizada na superfície óssea. Ela sintetiza a parte orgânica da matriz, o colágeno tipo 1, e também a proteoglicanos e glicoproteínas. Ela também sintetiza a osteonectina, que é a substância que estimula a atividade do osteoblasto, e também a osteocalcina, que facilita a deposição do cálcio. Ela pode ter formato cuboide quando estão em atividade intensa, e elas também podem ter formato achatada quando elas estão em baixa atividade. As células osteocitos são células na qual são derivadas dos osteoblastos. São encontradas nas lacunas da matriz óssea, no interior das lacunas.
possui formato achatado, se comunicam por prolongamentos, por canículos, na qual entram em contato com outros canículos de ostocitos vizinhos. Possui pouca quantidade de retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Tem a função de agir na manutenção da matriz. A célula osteoclasto, originada da medula óssea, na qual também origina monócito e macrófagos. Ela possui ramificações dilatadas com 50 núcleos, na qual tem a função de reabsorção óssea e também a remodelação do tecido ósseo. Ela acontece ação enzimática, na qual é escavada a matriz óssea, que forma as depressões, conhecidas como lacunas de Rausch. As células osteoprogetoras são células mesenquimatosas e sua origem é mesenquimal. Elas são encontradas em quase toda a superfície livre dos ossos. Um exemplo são os endócios, periósteos, trabéculas de cartilagem calcificada, lembrando que elas persistem até a vida pós-natal. Essa célula, durante a fase de crescimento dos ossos ou reparações de lesões ósseas, elas são células mais ativas, pois elas aumentam sua atividade, originando novos osteoblastos para o tecido ósseo. A osteoporose é uma doença causada pelos ossos frágeis. É uma degradação estrutural e também a diminuição da densidade mineral dos ossos. Ocorre também o desequilíbrio na ação dos osteoblastos e dos osteoclastos, pois qualquer desequilíbrio pode alterar a resistência óssea, na qual vai haver diversas condições patológicas, como essa doença, onde a atividade osteoclástica é mais intensa. É mais frequente nas partes das vértebras, anca e antebraço. A superfície interna e externa dos ossos são recobertas por células ostogênicas e tecidos conjuntivos, que constituem o endósteo e o periósteo. A camada do periósteo são duas. A primeira é mais superficial, contém principalmente fibras colágenas e fibroblasto. As fibras de Sharpey são feixes de fibras colágenas do periósteo. Elas penetram no tecido ósseo e prendem firmemente o periósteo ao osso. E na outra camada, o periósteo é mais celular e apresenta células osteoprogenitoras, que são morfologicamente parecidas com as fibroblastos. Elas se multiplicam por mitose. Já o endósteo é geralmente constituído por uma camada de células ostogênicas achatada, revestindo a cavidade do osso esponjoso, o canal medular. A classificação histológica pode ser dividida em tecido ósseo imaturo ou primário e secundário ou lamelar. O tecido primário ele aparece primeiro, tanto no desenvolvimento embrionário, como também na reparação das fraturas, que pode ser temporário e substituído por tecido secundário. O tecido ósseo primário ele possui fibras colágenas que se dispõem irregularmente, sem orientação definida, ou seja, as fibras elas são organizadas em várias direções. Possui também quantidade menor de minerais. Já o secundário, a variedade é encontrada no adulto. E uma das suas principais características é que ela possui fibras colágenas organizadas em lamelas que ficam paralelas umas às outras, ou também se dispõe em camadas, concêntricas que ficam em torno de canais com vasos.
Já o crescimento do osso, ele podem ser em comprimento e espessura. Esse comprimento pode se dar até uma determinada idade. Entre a epífise de cada extremidade e a diáfise é mantida uma região de cartilagem, conhecida como cartilagem de crescimento, que possibilitará a ocorrência constante da ossificação endocondral, levando à formação de mais osso. A placa epifisária é responsável no crescimento do osso. Falaremos agora sobre o tecido muscular estriado cardíaco, que é um dos tipos de tecido que fazem parte do tecido muscular. O tecido muscular estriado cardíaco, ele é um tecido que é encontrado somente no coração e ele forma o miocárdio, que é essa região aqui mais central deste tecido que forma o coração. As fibras desse tecido são alongadas e ramificadas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Essas fibras alongadas e ramificadas, e pode apresentar um ou dois núcleos que fica localizado mais no centro dessas fibras. E uma das características que distingue esse tecido dos outros demais é a presença de discos intercalares, que são essas listras aqui na vertical que a gente observa quando a gente vê esse tecido no microscópio. Só que falaremos mais adiante do que é composto esses discos intercalares e qual é a sua importância. E outra característica deste tecido é a presença de muitas mitocôndrias, por conta da grande necessidade energética que esse tecido tem, por conta do intenso batimento cardíaco e sempre contínuo batimento do coração. Então, esse tecido necessita de muitas mitocôndrias. O suprimento de energia desse tecido vai ser através de glicogênio ou de gotículas lipídicas. Então, esse tecido vai obter energia dessas duas formas, ou através de glicogênio ou de gotículas lipídicas. E, como já havia dito, esse tecido apresenta muitas mitocôndrias por conta da intensa demanda de energia que esse tecido requer por conta dos batimentos cardíacos. E outra característica que distingue esse tecido dos outros demais é a presença apenas do endomísio como envoltório. Enquanto que, por exemplo, no tecido muscular estriado esquelético tem o endomísio, o perimísio e o epimísio como envoltório dessas fibras. Aqui, no tecido muscular estriado cardíaco, vai ter apenas o endomísio como envoltório e vai ser um fino envoltório de filamentos de proteína que vai revertir essas células musculares estriadas cardíacas. A contração desse tecido é uma contração involuntária, ou seja, não se pode ter controle sobre essa contração. E isso acontece porque esse tecido ele está ligado a nervos do sistema autônomo. Isso faz com que essa contração seja involuntária, contínua e também seja de forma rítmica. E nessa segunda imagem aqui a gente pode observar um pouco da estrutura dessas fibras, que elas são alongadas e ramificadas, em que algumas regiões elas se unem e depois elas voltam a se ramificar. E a gente também pode observar aqui o núcleo, que fica localizado mais no centro dessas fibras. Agora falaremos sobre os discos intercalares, do que eles são compostos e também qual é a sua importância. Os discos intercalares, eles são compostos por complexos juncionais, que são as junções de adesão, os desmossomos e junções comunicantes. Agora vamos falar sobre cada um desses três. A junção de adesão, ela tem por função deixar os filamentos de actina e de miosina, que são as duas proteínas principais que formam o tecido muscular, deixar essas duas proteínas bem unidas aqui nessa região onde termina essas proteínas e elas se unem aqui ao plasmalema, que é a membrana plasmática dessas células. Então, a zona de adesão tem por função deixar esses filamentos de actina e de miosina bem fixos
aqui ao plasmalema, onde essas proteínas terminam. E o desmossomo, ele tem por função deixar essas células unidas durante a contração muscular. Então, mesmo durante as contrações musculares fortes do coração, o desmossomo tem por função deixar com que essas células permaneçam unidas. E a gente também tem a junção comunicante, que é como se fossem pontes entre uma célula e outra, que permitem a passagem de corrente elétrica e de estímulos de uma célula para outra. E isso garante com que esse tecido e esse órgão, que é o coração, se contraia no mesmo instante. Então, essa é a importância dos discos intercalares, que é através desses discos intercalares que as células permanecem unidas durante a contração e também tem essa rápida passagem de estímulos elétricos de uma célula para outra através das junções comunicantes. Aqui a gente tem uma outra imagem dos discos intercalares, só reforçando. A gente consegue ver aqui os desmossomos, que são responsáveis por deixar essas células unidas durante a contração muscular. Então, o desmossomo não vai deixar com que essas células se separem durante a contração do coração. E a gente também consegue ver aqui a junção comunicante, que ela é que permite a passagem de corrente elétrica de uma célula para outra. E a função desse tecido muscular estriado cardíaco é fazer com que o sangue seja bombeado adequadamente através de contrações musculares. Então, é através das contrações musculares desse tecido que o sangue ele é bombeado para todo o corpo e também consegue chegar a todas as partes do corpo e também a todos os órgãos. Agora, nesse último slide, a gente tem um quadro resumo sobre as principais informações que foram faladas sobre o tecido muscular estriado cardíaco. E aqui, nesse quadro, a gente pode ter algumas informações, como, por exemplo, a contração, que é involuntária e contínua. A estrutura desse tecido ela é ramificada. O envoltório tem apenas o endomísio como envoltório. O número de núcleos, mononucleada ou dinucleada, ou seja, pode possuir um ou dois núcleos. A velocidade e a força da contração é rápida e forte. E o tipo de movimento desse tecido é sístole e diástole. O movimento sístole é quando tem a contração do coração, então o sangue ele é bombeado para fora do coração. E o movimento diástole é quando tem o relaxamento desse tecido que forma o coração, e aí o coração se enche novamente de sangue. Dando continuidade aos músculos do tecido muscular, iniciaremos o último músculo desse tecido, que é o liso. O músculo liso é diferente dos músculos estriados cardíaco e esquelético, pois este não possui estrias transversais, ou seja, os microfilamentos de actina-miosina, que são proteínas presentes nesse tipo de tecido, não estão alinhados formando o sarcômero. E como podemos ver na imagem ao lado, as células desse tecido são longas e têm formas fusiformes, ou seja, células que são mais espessas no centro e vai ficando mais fina quando se aproximam da extremidade. Essas células possuem apenas o núcleo, que estão localizados justamente nesse local de espessamento, ou seja, no local central da célula. E elas podem variar de tamanho, podendo ser de 20 a 500 micrômetros. Esse tipo de célula pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artérias, veias, vasos sanguíneos, intestino, entre outros. E a contração nele é fraca, lenta e involuntária, ou seja, não se pode controlar a contração. Um exemplo de contração em um órgão é na bexiga, onde ajuda a eliminação da urina.
Ainda falando das células musculares lisas, elas são revestidas por lâmina basal, contendo fibras reticulares, que são compostas por colágeno tipo 3. Essas fibras mantêm unidas as células musculares umas às outras, tão fortemente que quando apenas algumas células estão fazendo contração, acabam fazendo com que todo o músculo seja contraído. As células musculares lisas, elas apresentam sarcolema, que é a membrana celular das células musculares lisas. Elas apresentam depressões na sua superfície estrutural, ou seja, níveis e irregularidades na sua superfície, níveis altos e níveis baixos. Além do mais, apresentam alvéolos, que contêm íons cálcios que são utilizados para início do processo de contração nesse músculo. Quando constantemente duas células musculares lisas estão uma ao lado da outra, elas formam junções comunicantes. Essas junções participam na transmissão do impulso de uma célula para a outra, assim ocasionando a contração do músculo. Além do mais, essas junções permitem a passagem e a troca de substâncias entre si. Uma das principais é o íons, em que, quando se passa de uma célula para a outra, ela facilita a propagação da despolarização da membrana, que permite esse impulso fazendo a contração. Assim, o sarcolema tem papel importante na contração do músculo liso. Falando agora do sarcoplasma, que é o citosol, esse músculo, existe uma região nele, envolto do seu núcleo, que apresenta algumas mitocôndrias, cisternas de retículo endoplasmático granuloso, glândulas de glicogênio e complexos de Golgi pouco desenvolvidos. Sabemos que, nos músculos do tecido muscular, existem mecanismos moleculares de contração. No músculo liso, o mecanismo molecular de contração é diferente dos músculos estriados cardíaco e esquelético, embora para a contração ainda dependa do deslizamento de filamentos de actina e miosina, que acontece nos outros dois músculos. Bom, esse mecanismo dá-se quando no sarcoplasma das células musculares lisas existem filamentos de actina que ficam estabilizadas pela combinação com tropamiosina, sendo que não se tem sarcômeros nem troponina. Com isso, os filamentos de miosina só se formam no momento da contração. Assim, as células desse músculo possuem apenas miosina tipo 2, que conserva as moléculas que ficam enroladas. Já nos outros músculos estriados, a miosina é tipo 1. Vamos falar agora da contração nas células musculares lisas. Ela ocorre da seguinte maneira. Os íons cálcio, que estão sob estímulo do sistema nervoso autônomo, migram do meio extracelular para o sarcoplasma, através de canais da membrana plasmática, que são especializados para o transporte desses determinados íons. Ao chegar no sarcoplasma, os íons cálcio se combinam com as moléculas de calmodulina. A calmodulina, então, se associa com os íons cálcio, assim formando o complexo calmodulina-cálcio, que acaba ativando a enzima quinase da cadeia leve da miosina 2. A enzima ativada, então, transporta grupos fosfatos para as moléculas de miosina 2. Uma vez transportados, essas moléculas se estiram, tomando a forma filamentosa, deixando descobertos os sítios que têm atividade de ATPase e assim se combinam com a actinina, que são os filamentos finos do músculo liso. A combinação ATPase e actina libera a energia do ATP, que acaba promovendo
a deformação da cabeça da miosina tipo 2 e acontece o deslizamento dos filamentos finos e os espessos uns sobre os outros. Os filamentos finos e espessos que são atingindo miosina tipo 2 estão ligados a filamentos intermediários, que são a desmina e a vimentina, que por sua vez prende-se aos corpos densos, membrana celular. Lembrando que os corpos densos são os pontinhos pretos que ficam nas células musculares lisas. Isso tudo acaba provocando a contração da célula como um todo. Sendo assim, ocorrendo a contração da célula muscular. Vemos ao lado uma imagem de uma célula muscular lisa. A primeira mostra a célula muscular lisa não contraída e a segunda mostra a célula muscular lisa contraída. Além dos íons cálcio, outros fatores ativam a quinase da cadeia leve da miosina tipo 2 para a contração, como por exemplo o aumento sarcoplasmático de AMP cíclico, que também ativa a cadeia leve da miosina tipo 2 e fosforiliza a miosina. Com isso, alguns hormônios sexuais como estrogênios e progesterona atuam dessa maneira sobre o músculo liso do útero. A progesterona ativa receptores que diminuem o teor de AMP cíclico e relaxa o músculo liso, e os estrógenos, com receptores específicos, aumenta o teor de AMP cíclico nas células lisas do útero e estimula a contração. Ou seja, um é o oposto do outro. A célula muscular lisa, além da capacidade de contração, ela também pode sintetizar colágeno tipo 3, fibras elásticas e proteoglicanos. Os axônios no músculo liso formam constantemente dilatações entre as células musculares lisas. Essas dilatações contêm neurotransmissores, que transmitem informações necessárias para diversas partes do corpo. Os dois neurotransmissores presentes são o acetilcolina, responsável pelas terminações colinérgicas, e o neurotransmissor norepinefrina, responsável pelas terminações adrenérgicas. Em alguns órgãos, essas terminações estimulam ou não a contração do músculo, ou em outras vezes, um estimula e o outro não estimula, sendo assim um oposto do outro. Em relação à regeneração do músculo liso, quando ocorre uma lesão, as células musculares lisas elas entram em mitose e reparam o tecido destrutido. Assim, com essa mitose, o tecido destruído se repara, sendo assim então o músculo liso o mais eficiente na capacidade regenerativa. Aqui uma tabela comparativa dos 3 tipos de músculo do tecido muscular. Falando primeiro das células. No músculo estriado esquelético, as células são cilíndricas, muito longas e multinucleadas. No músculo estriado cardíaco, as células são alongadas e ramificadas. No músculo liso, as células são longas, fusiformes, com o núcleo central no meio. Em relação às estrias, apenas o músculo estriado esquelético cardíaco possui estrias transversais, já o músculo liso não possui essas estrias. Quanto à capacidade regenerativa deles, o músculo estriado esquelético possui pouca capacidade de regeneração. O músculo estriado cardíaco não se regenera e o músculo liso é o que tem maior capacidade de regeneração dentre os 3. Em relação à contração, no músculo estriado esquelético, a contração é forte, rápida, descontínua e voluntária. No músculo estriado cardíaco, a contração é forte, rápida, contínua e involuntária. Já no músculo liso, a contração é fraca, lenta e involuntária. E quanto à localização deles, o músculo estriado esquelético
pode ser encontrado junto aos ossos do nosso corpo. Já o músculo estriado cardíaco é encontrado apenas no coração. E o músculo liso é encontrado nas vísceras, vasos sanguíneos, entre outras paredes dos órgãos ocos do nosso corpo.